Fala galera, Movecast 17, hoje com convidado, todos são especiais, né, mas Marcelão com certeza também é super especial, bastante história, já até fizemos uns cursos junto, Marcelo já trabalhamos na época da faculdade, que ele trabalhava também na Uniguaçu, eu também, Presidente Prudente, já organizando pós, em Marília, em várias outras cidades, então a gente tem uma história super legal. Eu sabendo que o Marcelo tava aí por Prudente, já com certeza, falei, tem que fazer um com o Marcelo. Marcelo, prazer receber você aqui, eu sei que também é essa vida corrida aí, agora você embarcando aí de cabeça aí nessas coisas online. E sua agenda sempre cheia aí, muito obrigado por ter vindo e dedicado esse espaço aí ao Movecast para trazer conhecimento aí. Ô, meu querido Renan, imagina, o prazer é meu estar aqui, é uma honra. Quando você me convidou, eu falei, cara, com certeza, porque fizemos muitas coisas juntos, né? Aulas na pós, cursos, cara, sempre é um prazer estar aqui com você, falando daquilo que eu mais gosto, que é fisiologia, treinamento, nutrição. Então é um prazer estar aqui com vocês e espero que esse bate-papo seja produtivo aí para todos que estão assistindo, né? Legal, foi até difícil fechar o tema, né, Marcelo? Eu falei, caramba, Marcelo, as aulas do Marcelo, eu lembro, cara, sempre quando era sempre muito esperado e todo mundo ficava naquela ansiedade, né, que eu falo que o Marcelo, você, né, porque tá na sua frente, mas suas aulas chamavam sempre muita atenção e o pessoal tinha um prazer de estudar uma coisa que, assim, o pessoal acha que é difícil, né, a fisiologia, só que você transforma ela numa coisa... né? Simplifica. E era sempre uma aula, assim, as avaliações, quando o Marcelo quando o Márcio veio aqui também no podcast, falava, ele veio numa edição anterior, falava, quando é o Márcio é sossegado, aí tem um professor que fala, quando é o Marcelo Conrado, fica sossegado, avaliação sempre 10. Porque eu sempre, o pessoal falava, eu falo de uma maneira fácil, cara, entrar aí, às vezes na faculdade a gente tinha aquela fisiologia, uma coisa tão chata, né, tão maçante, e você sempre transforma esse assunto num prazeroso, né, todo mundo sim. Gostava. Marcelo, então da gente... Era pra Camila, um abraço pra Camila também, ó. A Camila abraço, tinha que meu amor. vir. Vai ter que gravar outro com ela também, Vamos hein? sim, com certeza. A Camila é a esposa do Marcelo, sempre parceira também na organização. Vocês dois depois você pode até comentar e estão fazendo um trabalho junto, interessantíssimo. Exato. E com certeza vocês dois vão ter que vir junto para fazer uma outra edição. Os dois fazendo. Já tá aceito, já. Então, Marcelo, eu escolhi para falar dieta e treino, emagrecimento, né? Você é especialista nisso. Algumas dúvidas bastante comum, assim, de todo mundo. Acho que você vai poder esclarecer bastante coisa pro pessoal, quem tá assistindo, né? Primeira coisa que eu queria perguntar de praxe, Marcelo, dieta ou treino? Qual que é o mais importante? A pergunta, né? Dieta e treino. Qual é mais importante para emagrecimento? Eu falo que é o casamento perfeito, mas vamos tentar entender a diferença, né, da dieta e do treino para perda de gordura, porque existe uma diferença. Então, assim, eu vou pegar um exemplo primeiro. Vamos imaginar uma pessoa que só faz dieta, não treina. Ela consegue perder gordura? Consegue. Por que ela consegue? Porque ela atinge déficit calórico. Então, se a pessoa diminuir a sua ingestão calórica, ela, por exemplo, gasta 2.500 calorias e está consumindo 2.000 calorias, ela vai ter déficit calórico, certo? Então, ela vai perder gordura, só fazendo dieta. Só que é o seguinte, no emagrecimento existem mudanças fisiológicas. Então, a fome aumenta, por exemplo, e a pessoa começa a comer mais. Então, ela perde peso, ela começa a sentir mais fome, começa a comer mais calorias, e aí, se ela não tem o exercício, o treinamento, o que acontece? O risco de ter o retorno, o reganho de peso aumenta. Então, vários estudos têm demonstrado isso, que o exercício, o treinamento, ele consegue preservar, manter o emagrecimento. Então, fazer só dieta consegue ter perda de gordura? Sim. Só que o risco aumenta demais em ter o reganho de peso. Agora, se a gente pensar treino, eu faço só treino e não faço dieta. Tem esses casos também. A galera treina, faz musculação, faz aeróbico, só que não se cuida na dieta. O que acontece? Ela consegue emagrecer, perder gordura? Até consegue, só que é mais lento. Porque o gasto calórico do treino, ele não é tanto assim. 200, 400 calorias, talvez.
Então, fazer só treino e não ter uma dieta bem ajustada, a perda de peso ela é devagar, ela é mais lenta. Agora, quando você combina os dois, é o casamento perfeito, né? Porque a associação do treinamento e da dieta, você consegue acelerar a perda de gordura e, ao mesmo tempo, evitar o risco de reganho de peso. Então, não dá para falar assim qual que é mais importante, né? Eu acho que tem que ter associação dos dois se você precisa e necessita de um resultado um pouco mais rápido, né? Se você tem um pouco mais de pressa e também se você quer manter, né? Entendi. O Marcelo, acontece também quando a pessoa entra na academia, né? Vai perder nas semanas iniciais, aquele boom, a pessoa vai, perde um monte assim e depois faz aquele efeito platô, para ali, né? Acontece muito isso também. O porquê acontece isso? Primeiro ponto é entender que no início é normal perder o peso mais rápido, né? Sim. É muito normal. A pessoa entra em déficit calórico e a perda de peso ela é mais rápida no começo e depois ela fica mais lenta. Aí as pessoas acham que perder peso devagar já significa platô e não é. Até porque não é tão simples perder 1 quilo de gordura. Leva tempo. Então, perda de peso é rápido no começo? Sim. E por quê? Justamente porque a gente tem uma redução da insulina. Então, quando a insulina diminui, a pessoa está comendo menos, a insulina cai. E a insulina diminuindo, o que vai acontecer? A pessoa começa a eliminar mais sódio, porque a insulina é um hormônio que retém sódio. Então, imagina só, a insulina vai lá no rim, retém o sódio no organismo, e o sódio atrai água. Então, quando a pessoa está, antes de iniciar o programa de emagrecimento, ela está com muita insulina circulante, está retendo muito líquido, né? Aí ela começa a fazer o déficit calórico. A insulina cai. Quando a insulina começa a cair, ela já começa a eliminar mais água corporal. E isso faz o peso cair mais rápido na balança, porque já tem aí uma diminuição na retenção líquida. E ao mesmo tempo, o glicogênio também diminui, né? Porque quando uma pessoa perde, ela está em déficit calórico, a insulina cai, o glicogênio cai, e isso também faz o peso na balança diminuir mais rápido. Então, o que eu sempre falo, pessoal? Então, olhem para a balança com cautela. Por quê? Porque quando você vê o peso caindo rápido, não significa que é só gordura no começo. Existe também uma eliminação de água, uma eliminação de glicogênio e também gordura. E aí o peso vai cair mais rápido. Aí chega uma hora que o peso cai devagar. Vai demorar mais, vai ser mais lenta essa perda de peso. E nessa perda de peso mais lenta, por quê? Porque chega uma hora que você não elimina mais sódio e água, você não elimina mais glicogênio. Também você vai bater um platô ali na eliminação de água e redução de glicogênio. Então o peso que está caindo é só gordura. Então vai ser mais lento. Então eu falo que muitos profissionais não entendem isso e não explica isso para o cliente. Aí o cliente fica desesperado, né? Sim, porque ele começa ali, né, nas primeiras semanas, 3, 4 semanas, a perda de peso, rápida. E ele fica motivado com isso. Nossa, tá dando resultado. Aí depois começa a perder devagar e ele desmotiva. Só que o erro foi no profissional que não explicou isso pro cliente. Porque se o profissional explicar, o cliente já sabe, então agora eu tô perdendo peso mais rápido, porque eu tô eliminando mais água, porque tá caindo o glicogênio, tá perdendo gordura e depois eu não vou perder peso tão rápido assim, porque agora é gordura mesmo, então vai ser mais devagar. Então tá tudo bem, tá tudo normal. Aí o cliente, sabendo que tá normal, ele não vai se desmotivar. Porque é muito comum, né, Renan, a gente vê a galera na academia, igual você citou, reclamando, né? Tipo, tô fazendo dieta, tô treinando e o peso não tá caindo. Isso. Perdi 100 gramas, como se fosse algo ruim. E não é, entendeu? É devagar mesmo, né? Entendi. Marcelo, um cenário, assim, uma pessoa sedentária, né? Começou a estar com sobrepeso. Se você pudesse falar, assim, como profissional, sua experiência, as primeiras dicas para essa pessoa. Um cara sobrepeso, sedentário, nunca fez nada. Você, como profissional, que dicas você daria? Procura nutricionista, procura um profissional de educação física, treina tantas vezes por semana. Com certeza ter esse profissional, seja da nutrição, personal trainer, médico, né? Enfim, ter uma equipe, né? É o ideal, mas nem todo mundo vai procurar. Nem todas as pessoas vão querer investir, né? Sim. Mas eu falo sempre o seguinte, essa pessoa com sobrepeso e obesidade, por exemplo, o treinamento tem que fazer musculação e aeróbico, seria a combinação perfeita também, né? A gente falou de dieta e treino, mas pensando especificamente em treino,
A combinação de musculação e aeróbica é o ponto mais importante, né? E a dieta também. Só que aí na dieta tem outras coisas que tem que analisar também. A qualidade da dieta. Então não é só déficit calórico. Muita gente acha que é só déficit calórico, mas a dieta tem que ter qualidade, principalmente para esse público, obesidade e sobrepeso. Porque tem que ter frutas, vegetais, fibras, né? Tudo isso vai facilitar a manutenção do déficit calórico. Então eu acho que é isso, Renan, procurar profissionais capacitados, né? E fazer essa combinação, déficit calórico, musculação, aeróbico, frutas, vegetais e fibras, que já é uma baita estratégia para esse público com sobrepeso e obesidade, né? Entendi. O Marcelo também tem aquela questão aeróbio antes, aeróbio depois. Isso faz muita diferença também nessa perder gordura aí na dieta, né? Que seja com treino. Então, cara, aeróbico, assim, a ordem, eu falo sempre o seguinte, dependendo do tipo de treino, faz diferença, né? Vamos pegar, por exemplo, se a pessoa faz aeróbico de intensidade alta, HIIT, por exemplo, ou ela faz um moderado mais longo. Se ela faz o aeróbico primeiro, com certeza, depois que ela vai para musculação, o desempenho vai diminuir na musculação. Então, se for uma caminhada, por exemplo, aí não faz a diferença, antes ou depois, porque é leve. O leve não vai impactar na performance na musculação. Então, o primeiro passo é entender que tipo de aeróbio a pessoa está fazendo. Se for moderado, longo ou intenso, e a prioridade é a musculação, vamos colocar a musculação primeiro, para depois fazer o aeróbio. Mas tem casos que, às vezes, vou citar um exemplo aqui, que a prioridade não é a musculação. Vou dar um exemplo. Muitas mulheres não querem crescer membro superior, exemplo, né? Sim. Então, e ela quer perder gordura. Então, uma estratégia, talvez seria interessante, ela focar no aeróbico primeiro, e depois fazer a musculação no dia de membros superiores, ela fazer a musculação. Nesse caso, tá tudo certo, porque ela fez o aeróbico primeiro, focou, fez bike, fez esteira, elliptium, por exemplo. Aí depois ela foi lá pro treino de membros superiores. Por quê? Porque não é o foco dela esse músculo, então ela pode deixar o aeróbico primeiro, entendeu? Entendi. Então uma estratégia legal também. Seria, né? Legal. O Marcelo, pelo seu Instagram, até o pessoal depois vê o Instagram do Marcelo, o canal do YouTube tem muita coisa legal, muito assunto, então até digo, passar de parabéns pelo coloca, o pessoal segue lá, que tem bastante coisa, muita informação relevante lá. Eu tava vendo lá um post seu que você colocou, que na menopausa, eu falo até de menopausa, que tem bastante alunas na menopausa, né? Não é um problema, né? Na verdade, amadurecimento é normal, né? Todo mundo. Que ocorre o acúmulo maior de gordura abdominal. Sim. Como que acontece isso? É de estudo mesmo? Como que é, Marcelo? Sim, vamos lá então. Então, como acontece o acúmulo de gordura abdominal na menopausa? A gente tem que olhar para o estrogênio. O estrogênio é um hormônio que ele diminui durante a menopausa. A mulher entrou na menopausa, o estrogênio cai. E o estrogênio, ele tem uma característica de gerar um acúmulo de gordura mais periférico. Então, ele gera acúmulo de gordura nas regiões da coxa, dos braços e menos na gordura central. E quando a mulher tem essa queda de estrogênio, o que vai começar a acontecer? Ela começa, então, a ter um direcionamento da gordura mais na região central, porque o estrogênio caiu. Então, o estrogênio ele tem uma função de acumular gordura periférica. Ele cai, aí começa a acumular gordura central. E o estrogênio ele também tem efeito de saciedade. Ele estimula a saciedade. E quando ele cai, durante a menopausa, pode haver um aumento na ingestão calórica, a mulher começa a comer mais, isso vai aumentar o acúmulo de gordura, com estrogênio mais baixo, vai acumular onde? Na região central. Então, essa é uma das principais explicações do porquê essa gordura abdominal aumenta na menopausa. E essa gordura, ela aumenta o risco cardiovascular, né? Aumenta o risco de doenças. Então, aumenta a produção de citocinas inflamatórias, proteínas que vão contribuir para a formação da placa de ateroma. Então, é muito comum, né? É difícil ver uma mulher, por exemplo, tendo um infarto antes da menopausa. É mais difícil. Mas depois, quando ela entra na menopausa, o risco de infarto aumenta. Então, tem essa relação gordura abdominal com risco, né, cardiovascular. E uma das explicações é a inflamação, porque a gordura visceral central produz mais citocinas inflamatórias que vão acelerar a formação da placa de ateroma, né? O interessante é montar um programa direcionado a isso, principalmente a dieta, né, cara?
Com certeza. Aí, o que eu vou fazer então? Tem um cliente que está na menopausa. Então, exercício, treino e dieta, né? A combinação, musculação e aeróbico, né? E para dieta, déficit calórico. Então, vai entrar em déficit calórico, só que ela está sentindo mais fome, porque o estrogênio caiu. Sim. Então, foco na saciedade. Aí, vamos pensar na proteína, alta proteína, 1,6 a 2,2, 2,4 por aí de proteína. É isso. Fibras também, preciso de fibras nessa dieta para dar saciedade. Vegetais, frutas, que são alimentos, né, de baixa densidade calórica, que eu posso consumir maior volume, né, colocar lá mais quantidade para ter mais saciedade. Então, o foco na dieta é esse, né? Déficit calórico, proteína um pouco mais alta, frutas, vegetais, fibras, aeróbico e musculação, né? Não tem segredo, não né? Tem, Mas é uma dúvida muito grande, cara. E a menopausa, eu acho que cada vez vai ter mais pessoas, né, que entrando na menopausa. Agora a gente tá muito grande. Eu tenho alunas, quase todas as alunas mulheres, assim, entrando na menopausa, cara. E sempre essa dúvida, né? E tem essas dificuldades dela, né? E olha que interessante, né? Quando a gente olha pro ciclo menstrual, agora indo pro ciclo menstrual, na mulher, TPM. A mulher come mais, né? Sente mais fome. E qual que é a explicação do porquê a mulher está consumindo mais calorias na TPM? É a queda de estrogênio. Porque, né, durante esse período pré-menstrual, o estrogênio cai. E o estrogênio é o hormônio que gera saciedade. Então, no período pré-menstrual, o estrogênio está baixo e isso faz a mulher ter mais fome. E aí, ao mesmo tempo, ela tem também mais desejo por alimentos palatáveis, né? Por exemplo, doces. Então, é muito comum ver esse aumento de ingestão calórica na TPM por queda de estrogênio, entendeu? Entendi. Marcelo, dieta low carb. Tem uma recomendação? Todo mundo pode fazer? Como seria? Cara, dieta low carb, muita gente tem alguns erros, né? Alguns conceitos errados, né? Primeiro, falar que carboidrato engorda porque estimula a insulina. Então, isso é errado, né? Por que é errado? Porque o carboidrato ele vai estimular a insulina, ok, mas a proteína também estimula a insulina. Mas pensa assim, ó, vou comer lá um brigadeiro. Quando você come um brigadeiro, um doce, um carboidrato, você vai estimular a insulina. E aí, muita gente fala assim, beleza, essa insulina alta vai bloquear a queima de gordura. Então, por isso que engorda. Só que tá errado isso. Por que tá errado? Porque o que faz a pessoa engordar é o superávit calórico. É a ingestão calórica maior do que o gasto. Então, não posso dizer que um alimento engorda. Tá errado falar que o brigadeiro engorda, a pizza engorda. Qual é o contexto geral dessa dieta? Porque tem gente que pode comer a pizza, ou o brigadeiro, ou o hambúrguer, e tá em déficit e perder gordura comendo isso, né? Então, vou dar outro exemplo. A pessoa, então, consome lá o doce, tem um pico de insulina, mas no final de vários dias bate déficit calórico. O que vai acontecer com ela? Ela vai perder gordura. Então, esse é o principal conceito. Entender que não é o carboidrato que engorda, né? E também não é cortando ele que você vai gerar perda de gordura. Aí, vamos agora pensar na aplicação prática. Então, primeiro ponto. Se eu for realizar um low carb, uma restrição de carboidrato, eu não faria no indivíduo obeso, nem no indivíduo com sobrepeso. Por quê? Embora esse tipo de pessoa já vai ter uma redução de carboidrato naturalmente, por quê? Porque ele vai no nutricionista, o nutricionista vai olhar a dieta do obeso e do sobrepeso e vai ver que tem muito doce, muito industrializado, muito fast food. Então, ela vai melhorar a alimentação dessa pessoa e já vai cair o carboidrato. Mas o erro é pegar esse obeso e já jogar um low carb para ele bem restritivo. E o carboidrato ele tem um impacto muito grande na adesão da dieta. Aí você pensa, uma pessoa que estava comendo McDonald's, pizza, doce, refrigerante, aí eu vou lá, toma aqui proteína alta e carboidrato baixo. A pessoa consegue fazer a dieta por um tempo, depois ela pode desistir. Então a adesão cai demais. Então o foco na obesidade não seria a restrição severa de carboidrato. Inclusive eu acho muito interessante pensar o contrário. Fazer uma restrição de gordura, low fat. Porque aí você baixa a gordura para sobrar mais carboidrato. Eu bato o déficit calórico com corte de gordura e deixo mais carboidrato nessa dieta para a pessoa ter mais adesão e ter mais facilidade. Então ela vai comer pão, vai comer arroz, vai comer feijão, né? Agora, qual é outra pessoa que aí é interessante pensar em restrição de carboidratos como estratégia por um período? É uma pessoa avançada na musculação, que busca uma definição muscular. Para essa pessoa,
Eu falo que é interessante aplicar por quê? Porque quando você baixa o carboidrato na dieta, o glicogênio cai. E quando o glicogênio cai, aumenta a sensibilidade à insulina e aumenta a biogênese mitocondrial. Aí, como essa pessoa tem mais experiência com dieta, ela consegue suportar essa dieta bem. E aí ela ganha mitocôndrias, ganha sensibilidade à insulina. E quando ela está, por exemplo, 6, 8 semanas com baixo carboidrato, depois ela faz o quê? Um aumento na ingestão de carbo. Faz a fase high carb ou carb up. E aí quando ela começa a comer mais carbo, ela enche o músculo de glicogênio e aproveita esse ambiente com mais mitocôndrias e mais sensibilidade à insulina para estocar glicogênio. Aí que entra a definição, né? Porque aí o músculo fica maior e a pessoa já tem menos gordura, né? Entra a parte da musculação também importante, da definição, né, do treino. Exatamente. Legal. Ô Marcelo, com a sua experiência, da Camila também atendendo aí, nesse período, tipo, se você pudesse citar, assim, os maiores erros que você já viu, que você encontra na parte do emagrecimento, que o pessoal faz aí. Cara, o carboidrato, cortar carboidrato é um erro muito grande. Um erro muito grande é achar que gordura é saudável e o carboidrato é o vilão. É muito comum a gente ver a galera trocando aveia por bacon no café da manhã. Né? Trocando a aveia por bacon, trocando frutas, né, por embutidos, porque tem aquela mentalidade que insulina engorda. E isso não é correto, porque a gordura em excesso engorda da mesma forma que o carboidrato em excesso. Então, esse é um erro, né? Comer muita gordura e comer pouco carboidrato, né? E outra, né? A gordura, dependendo da gordura, também não é saudável. Vou dar um exemplo, gordura saturada. Pega alimentos como bacon, manteiga, banha de porco, óleo de coco, esses alimentos têm muita gordura saturada e em excesso, num contexto de obesidade, pode mudar o perfil lipídico aumentando o LDL e aumentando o risco cardiovascular. Então, esse é um erro, né? Comer muita gordura e comer pouco carboidrato. Outro erro é a gente pensar, por exemplo, no jejum. Vou dar um exemplo. Muita gente faz jejum porque acha que é melhor para emagrecer, não porque ela tem adesão para isso. Então, você, por exemplo, Renan, é um cara que nunca fez jejum na vida. Aí você me procura, eu vou lá e passo um jejum porque eu acho que é melhor para perder gordura e você vai perder gordura com esse jejum. Porque é a melhor estratégia, porque jejum queima gordura, aumenta a GH, diminui a insulina. Então você está impondo uma estratégia, eu nem analisei se você tem adesão para isso. Aí eu vou lá e coloco você para fazer jejum. Beleza, 16 horas de jejum, 12 horas. E aí depois vem um período de alimentação. Aí você começa a comer de uma forma exagerada. Você está com muita fome nesse momento porque você não tem hábito para fazer jejum. E aí você começa a comer muito. E isso, dependendo, é um tiro no pé. Por quê? Porque a pessoa faz o jejum, depois se ela consumir muitas calorias e não bate déficit calórico, ela não perde gordura. Então, é preciso analisar o paciente para saber a melhor estratégia. Será que essa pessoa tem adesão para jejum? Ela já está acostumada? Tem muita gente que já está acostumada a fazer jejum. Sim, já. Né? Então, é importante analisar o paciente. Com certeza. Daí é legal entrar nessa esfera também que junta com a nutrição, né? Com o profissional de educação física. Até em um outro episódio a gente trouxe o Osmar Marchiotto que veio a Patrícia Zacarias, nutricionista, o Fábio Lira, que é professor fisiologista ali da clínica, né? E o médico, daí eles fazem essa troca, né, cara? É importante isso. Marcelo, uma dúvida também, entrando mais na parte de treino. Pausa. O pessoal fala, vamos, essa você vai fazer 3 de 15, essa você vai fazer 3 set de fadiga. Queria que você falasse assim de uma forma fácil pro pessoal falar qual que é a diferença, qual que é a importância de variar. Se chega uma hora também que o cara vai no treino sempre a vida inteira treinando de um jeito só, se ele vai estagnar ali, não vai dar mais resultado, qual que é a diferença disso, explicar pro pessoal. Certo, então o treinamento ele causa um estresse no nosso organismo e esse estresse gera uma adaptação. E uma adaptação ela pode ser fisiológica, ou seja, ganhar mitocôndrias é fisiológico. Pode ser também uma adaptação física, ganhei força, ganhei resistência. Então a adaptação ela só acontece de acordo quando se tem uma sobrecarga, um estresse. E aí você citou a questão da galera que fica no mesmo estímulo.
Quando você pega uma pessoa que faz o mesmo treino, 3 meses, 4 meses lá, aquele mesmo treino, você olha lá, é os mesmos exercícios, a mesma pausa, a mesma carga. O que ela tá fazendo? Igual. Tudo igual. O que ela tá fazendo? Ela tá dando o mesmo estresse. Só que o estresse, no primeiro treino que ela fez, o estresse foi grande, porque ela não estava adaptada a esse estímulo. Sim. Depois, o segundo estresse já foi um pouco menor. E aí, com o passar do tempo, esse estresse é cada vez menor. E quando você diminui o estresse no seu organismo, a adaptação é menor. Então, essa pessoa que não muda o treino, ela tá em platô na sua adaptação, porque não tem esse estresse, né? Esse estímulo. E aí, a pausa, a gente está falando sobre pausa, mas a pausa é o seguinte, cara, muitos profissionais não sabem, né, a diferença entre pausa curta e pausa longa. Se eu perguntar, assim, talvez uma parte dos profissionais não consegue entender, né, a diferença de 1 minuto de pausa e 3 minutos de pausa, né? Tipo, e muita gente quer saber qual que é melhor, ou não é? Sim. Já quer saber qual que é melhor, 1 minuto, 30 segundos? O cara fica, geralmente ainda quando não tem personal, né, o cara fica na academia apavorado, né, o que faz, o que não faz. Então, o que acontece? Ó, só pra você entender, tem um estudo que comparou pausa de 1 minuto e 3 minutos para hipertrofia. E eles viram que esse estudo viu que 3 minutos foi melhor para hipertrofia do que 1 minuto. Só que aí, você vai analisar o volume do treino, 3 minutos teve um volume maior. Por quê? Se você descansa mais, tem mais desempenho, você levanta mais peso, faz mais repetições, o volume total vai ser maior. Então, esse estudo mostrou 3 minutos gerou mais hipertrofia do que 1 minuto, porém, 3 minutos, o volume total de treino foi maior. Aí eles fizeram um outro estudo, mais recente, analisando o quê? A diferença de 3 minutos e 1 minuto, só que o volume equalizado, porque eles estavam com essa dúvida. Será que 3 minutos foi porque ficou mais tempo de pausa ou porque o volume aumentou? E aí, nesse estudo novo, equalizando o volume, 3 minutos contra 1 minuto de pausa, a hipertrofia foi igual. Então, o que isso mostra? Que não existe uma pausa ideal para hipertrofia. Para hipertrofia não existe. Eu posso trabalhar com 30 segundos, com 1 minuto, com 3 minutos, com 2 minutos, posso variar. Eu acho super interessante variar, principalmente pessoas mais treinadas. Entendi. Agora, quando você fala em força, por exemplo, eu quero ganhar força, aí já tem uma pausa mais ideal. Por quê? Porque a pausa longa, ela recupera mais fosfocreatina. A fosfocreatina está lá no músculo. Quando você faz uma série de musculação, a fosfocreatina diminui e na pausa ela é ressintetizada, só que ela demora de 3 a 8 minutos para recuperar 100%. E quando você faz uma pausa longa, você recupera mais fosfocreatina e a fosfocreatina gera ATP de maneira muito rápida. Então, se eu tenho fosfocreatina no músculo, eu vou ter mais desempenho, mais força. Então, quando eu uso uma pausa longa, eu recupero mais fosfocreatina. A próxima série, eu vou ter mais capacidade de produzir ATP e isso vai me dar mais força, mais carga. Vou levantar mais peso. Então, se eu quero força, eu vou trabalhar com carga alta, com pausa longa. Para recuperar a fosfocreatina, para na próxima série eu conseguir levantar essa carga alta. Porque a carga alta é o que vai gerar o ganho de força por adaptações neurais. Então, análise de pausa é isso. Tem que ver muito a questão assim, qual é o objetivo. Se for hipertrofia, eu sempre falo, pode variar. Por exemplo, uma estratégia bem legal no indivíduo mais avançado. Treinos de carga alta ou estímulos de carga alta, séries de carga alta, eu posso dar uma pausa mais longa, quando a carga é mais alta. E quando a carga é mais baixa, eu quero mais estresse metabólico, mais repetições, podemos usar pausas mais curtas. E essa variação que é interessante, né? Sentir o aluno ali também, né? Agora o iniciante já não tem nem preocupação, porque é iniciante, então qualquer coisa funciona. Se ele fizer uma série, o cara nunca treinou uma série com 1 minuto de pausa, já vai melhorar. Então, E às vezes eu pego bastante aluno assim, o Marcelo até assusta quando o cara treinou às vezes a vida inteira em algum outro lugar, né, outra academia, daí vai e pega, falou, tô acostumado, já treino faz tempo, daí você vai e pega, dá aquele estresse, o cara fala, nossa, mas eu nunca senti tanta dor. Às vezes o cara tava lá há anos, cara, e não tinha estímulo, diferente, né, isso que é importante, né, por isso que você fala, tem que, a diferença também de trabalhar com personal, né, cara, o cara tá periodizando certo ali, né.
Exatamente, fazendo mudanças de estímulos. E essa mudança de estímulos causa novas adaptações, né? É isso que é importantíssimo. Marcelo, uma coisa que é até legal, assim, aqui assistiu até às vezes o professor, o pessoal de educação física, nutricionista, até as pessoas, eu falo, normais, assim, meus alunos, outras pessoas. Aquela dúvida que tem, muita gente mais, o pessoal da educação física já vai ter mais essa noção, saber o porquê, da fadiga muscular. Porque, Marcelo, às vezes tem uns que tem uma fadiga muscular enorme, fala, o cara, primeiro, segundo, 3 dias assim, tem uns que não tem muito. Aquela fadiga. Tem alguma explicação o porquê disso? Essa questão da diferença entre pessoas, quem sente mais fadiga ou menos fadiga, pode estar relacionada à adaptação, até mesmo à genética, né? Sim. Porque a gente tem... entra a genética também. Porque, por exemplo, se você pegar 10 pessoas e colocar para correr, fazer um tiro de 100 metros, você vai ver um desempenho diferente. Por quê? Porque existe uma genética diferente entre elas. Vamos pegar a pessoa no mesmo nível. Seja um que nunca treinou. Sim. Então, existe uma influência genética também na fadiga, né? Entendi. Então, a fadiga, muita gente também erra no conceito de fadiga, né? Porque acha que é o ácido lático, né? É verdade, tudo é o ácido lático, né? Inclusive Verdade. Eu tenho eu fui jogador de basquete, né? Daí eu tava num jogo lá, joguei e tal, fiz o jogo, aí você acaba o jogo, você tá quebrado, né? Cansado. Aí o preparador físico, né, na época, falou assim, agora vocês vão correr em volta da quadra, né? Pra remover o ácido lático, porque ele vai te causar fadiga. Sim. Naquela época, lógico que eu não estudava, era só jogador, e eu não entendia nada, eu corria, tava quebrado, aí eu ia lá, ficava correndo em volta da quadra, né? Falei, cara, por que eu tô correndo? Acabei de correr igual um louco aqui, agora eu tô correndo de novo, dando um trotezinho. E ele justificava com lactato. Aí eu fui estudando, depois eu fui analisando e vendo que isso não tem nada a ver, né? Isso não é importante, né? Você ficar correndo ali, o ácido lático não causa fadiga, né? Então, o ácido lático, na verdade, ele ajuda, né? Sempre falo o seguinte, o desempenho, o lactato, certo? Primeiro é falar que é lactato, né? Então, por exemplo, quando você está fazendo exercício, você produz lactato. O ácido lático não está no sangue, quem está é o lactato. Então, o lactato está no sangue e ele, na verdade, ajuda no desempenho, não causa fadiga. Por quê? Porque o lactato, ele vira glicose no fígado. Entendi. Ele vira glicose no fígado, então glicose aumenta a energia. Outro ponto, para formar o lactato, remove íons de hidrogênio. Então, no treino, esses íons de hidrogênio se acumulam e gera acidose. Então, só para formar o lactato, eu preciso de hidrogênio. Então, o lactato ajuda a remover o hidrogênio. E para sair o lactato da célula muscular para o sangue, remove hidrogênio também. Então, veja, durante um treino de alta intensidade, com pausas curtas, a gente usa muita glicólise. Sim. A glicólise vai produzir o lactato, que é o produto final da glicólise. O lactato aumenta. Só que ele está aumentando para quê? Para ajudar, não para gerar fadiga. Então, ele remove hidrogênio, ele faz glicose. Então, ele é um combustível bom para aumentar a performance. E tem gente que acha que ácido lático causa fadiga. Inclusive, em várias faculdades se ensina errado isso. Eu já dou aula em vários lugares. Eu pergunto, pessoal, quando dava aula, quem aprendeu aí que ácido lático gera fadiga? Várias pessoas levantavam a mão. Mas, então, existe um conceito errado. Por quê? Porque o ácido lático, o lactato, né, ele está alto no treino de alta intensidade, mas ele está alto não é porque ele está causando fadiga. É porque ele está ajudando, ele está sendo produzido porque nós estamos usando muita glicólise e ele está ajudando na performance, né? Entendi. Legal. Tem muita na faculdade, eu lembro disso mesmo, algumas coisas. O Marcelo, sobre o HIIT, é uma estratégia boa utilizar? Quando eu posso colocar? É mais eficiente na esteira? Tem que fazer na bike? Dá para fazer com peso corporal? Como que é sobre o HIIT? Então, e o que tem mais recente falando também sobre o HIIT? Sobre HIIT, primeiro ponto é a pergunta que fica, é melhor do que um treino moderado para emagrecer? A resposta é não. Por que não? Porque, veja só, o que faz o aeróbico emagrecer? É gasto calórico e adaptações. Gasto calórico total do treino e adaptações mitocondriais, adaptações na sensibilidade à insulina. E aí, quando você olha, por exemplo, tem meta-análise, estudos de meta-análise, compara isso, um treino HIIT contra um treino moderado.
Só que eles compararam com um volume diferente. Por exemplo, fizeram lá uma comparação com um HIIT, imagina HIIT de 20, 15 minutos, certo? E aeróbico moderado, 40, 50 minutos. Então, quando o aeróbico é feito quando o aeróbico moderado é feito em mais tempo do que o HIIT, o gasto calórico se equipara, fica igual e as adaptações ficam parecidas. E isso gera uma perda de gordura semelhante. Mas olha só, para o aeróbico moderado emagrecer, gerar perda de gordura igual ao HIIT, tem que fazer em mais tempo e mais volume. Agora, se eu comparar um HIIT de 20 minutos e um moderado de 20 minutos, no mesmo volume, o HIIT ganha, porque a intensidade está mais alta. Entende? Então, assim, é preciso analisar o quê? O tempo do cliente. Exemplo, se a pessoa tem pouco tempo para treinar, o HIIT vai ser uma ótima opção, porque eu consigo gerar bastante gasto calórico e bastante adaptações em pouco tempo. Se eu faço moderado ou leve, ele já não tem tempo para treinar. Então, o efeito vai ser menor, né? Aí também tem que analisar a adesão, né? Muita questão, assim, da adesão. Tipo, a pessoa gosta desse treino. Tem muita gente que não curte fazer HIIT, acha que é chato por questão de fadiga, né? Sente muita fadiga e não quer. E prefere um moderado longo. Mas tem gente que curte. Tem gente que prefere fazer o HIIT porque é rápido, né? É isso mesmo. Eu prefiro fazer ali 15 minutos de treino e ir embora. Eu me dou, eu vou fazer um treino intenso aqui e ir embora do que ficar ali 1 hora na esteira, 40, ou fazer uma corrida no parque, né? Tem gente que gosta, aí vai de muita preferência, entendeu? Eu falo sempre o seguinte, que é importante você analisar isso, o tempo e a adesão, e principalmente eu posso combinar? Claro, eu posso fazer uma combinação de aeróbico HIIT com moderado. Inclusive na mesma sessão dá para fazer, né? Você começa ali com HIIT, depois faz moderado e leve. Na mesma sessão você combina entre os dias. Né? Então, acho que os dois são boas opções, né? Boas opções, assim. Eu tenho bastante aluno, até eu falo, aluno 2 vezes na semana, não... É difícil às vezes falar, mas eu falo, pessoal, só consigo 2 vezes na semana. Cara, fazer o quê também? Os caras só conseguem 2 vezes... Vamos tentar fazer alguma coisa, mas não é recomendado. Eu falo, tenta 3 vezes pelo menos. Mas tem aqueles casos que a pessoa não consegue. Melhor 2 vezes também do que não tá fazendo nada, né? Com certeza. E eu tento intercalar, sim, os HIITs. Eu gosto do HIIT na esteira. Eu vejo que o pessoal tem uma facilidade maior também na esteira. E tem a airbike, cara. A airbike eu acho muito interessante também fazer o HIIT na airbike. É legal porque você tem muito músculo envolvido na airbike, né? Isso. Membros inferiores e superiores. E a massa muscular envolvida influencia em gasto calórico, influencia em VO2 máximo. Então a airbike é uma baita estratégia também. E o legal da bike também, né, que pode ajudar na hipertrofia da coxa, pela carga, entendeu? Verdade, Então o fato de pedalar ali com carga, tem estímulo anabólico no músculo, essa carga na bike... E associada, você faz um sprint na bike, então você recruta muitas fibras tipo 2, né? É carga e você pedala rápido. Então você aumenta o recrutamento de fibras tipo 2 e pode hipertrofiar a coxa, né? Então a bike ajuda na hipertrofia. E tem gente que fala que aeróbico atrapalha a hipertrofia, né? Tem essas lendas, né? E a bike até, vamos pensando assim, é um menos impacto articular também de uma pessoa, né? É mais fácil de fazer, né? Fácil, para iniciante, né? sobrepeso, obesidade, a bike fica muito fácil de fazer. Porque a esteira é um iniciante, dependendo da velocidade que você colocar ali, cara... muita gente não sabe nem correr na esteira. Não sabe, exatamente. Então, a bike acaba sendo mais fácil de usar no iniciante. E, inclusive, assim, a bike, ela, né, você consegue fazer até um circuito, né? Você usa, com certeza, bastante. Sim. Então, é fácil, né? Sai da bike, vai para outro exercício. Então, tem a questão da bike, é a fadiga neuromuscular que é forte, né? Tipo, principalmente para iniciante. Ele fadiga muito a parte periférica, porque ele não tem muita força. Então, uma outra dica, né? É aumentar a musculação. Olha como é que ela ajuda o aeróbio. Se a pessoa ganha força na musculação, ela tolera melhor a bike. Porque ela ganha adaptações neuromusculares na musculação. Quando ela vai fazer os sprints na bike, ali, os estímulos, ela consegue fazer com mais facilidade, né? Então, a própria musculação e o ganho de força vai ajudar o aeróbico, né? Eu uso muito. Airbike é o que eu mais uso. E na esteira eu deixo... uso também, só que a esteira é mais o pessoal mais experiente. Consegue correr, às vezes até dar uma inclinação nela um pouquinho, né?
Que é o que falou. A esteira, às vezes, até tá na velocidade, é difícil parar, cara. Se a pessoa tá lá, você tem que travar bem. Se for uma pessoa que não tem muita coordenação, geralmente essas estratégias usa pessoal que vai menos. Pessoal que às vezes vai 2 vezes na semana não é aquele cara que é já tão adepto ali à atividade física, né? Então eu gosto muito da airbike. Você falou que usa, eu uso muito. Tem com peso corporal também daria pra fazer, Marcelo, encaixar? Sim, peso corporal, burpee, né? Você tem vários exercícios que tem grandes grupos musculares sendo trabalhados e tem efeito no gasto calórico, aumenta gasto calórico, aumenta VO2 máximo. Então é ótima opção também para quem trabalha, por exemplo, ao ar livre, trabalha em casa, atendimento domiciliar, porque não tem muito equipamento, né? Isso. Então você acaba usando o próprio peso como exercício para aumentar a demanda energética e também para promover adaptações. Então tem vários estudos com burpee mostrando eficiência em perda de gordura, eficiência em adaptações cardiorrespiratórias. Então inclusive quem faz burpee sabe, né? Não precisa nem... Uhum. E o burpee também. O burpee é muito bom. Tem vários exercícios, né? Tem vários exercícios que dá pra encaixar, né? O Marcelo, daí entrando nessa parte de hipertrofia, mas a questão das mulheres que sempre entra aí. Hoje em dia, se tem alguns exercícios, vamos colocar, quero ganhar glúteo lá. Hoje de evidências assim, científicas, pesquisas, o que você faria que tem mais eficiência? Falar, vamos fazer agachamento, vamos fazer o afundo que tá aí na atualidade, que tem de recente pesquisa. Treinamento. Sim. Pensando em mulher, né? Mas vamos pensar mais a mulher, que a mulher quer glúteo, né? Quer treinar. Glúteo e coxa, né? Glúteo e coxa, Cara, glúteo e coxa, a primeira coisa é pensar que exercício isolado, ele funciona assim, né? Muita gente acha que só os multiarticulares vão ser eficientes. Agachamento dá conta do recado. Agachamento é um baita exercício, só que agachamento ele não é eficiente para reto femoral e nem para posterior de coxa. Então já tem vários estudos mostrando que fazer agachamento não hipertrofia nem reto femoral nem posterior de coxa. Agachamento hipertrofia o glúteo, assim como os vastos, né? Vasto lateral, medial, intermédio. Então, se eu quero hipertrofiar glúteo, o que eu vou fazer? Posso fazer agachamento? Claro, pode. Vai ser um bom exercício? Vai. Só que aí eu vou combinar outros exercícios, por exemplo, elevação pélvica. Muita gente também é contra, outros são a favor, mas já tem estudos mostrando que elevação pélvica é um bom exercício para glúteo. Então, elevação pélvica, assim como subida de step, exercícios para subir um step mais alto, assim. Então, você deixa o glúteo bem alongado, né? Então, essa questão de deixar o músculo alongado, ela é uma estratégia interessante para hipertrofia. Então, por isso que até explica por que o agachamento não é bom para posterior de coxa e reto femoral, porque no agachamento a gente não consegue alongar tanto esses músculos, né? Você pega a extensora. A cadeira extensora, você joga o tronco para trás, você alonga o reto femoral. Então, ele vai receber mais estímulo, entendeu? Isso. No posterior de coxa, pega o stiff, né? Quando você faz o stiff, o posterior de coxa está muito mais alongado, porque o joelho está semi-flexionado. Agora, no agachamento, não. O joelho flexiona muito. E aí, você deixa o posterior de coxa num comprimento menor. Acaba sendo menos eficiente para hipertrofia, entendeu? Então, a dica é treinar, pensando principalmente em mulheres avançadas, né? O músculo bem alongado, né? Subida de step para glúteo, elevação pélvica, agachamento. Inclusive, tem um estudo que mostrou que descia um pouco mais no agachamento, gerou um pouco mais de hipertrofia no glúteo. Posterior de coxa, stiff, mesa flexora, cadeira flexora. Tem um estudo que comparou cadeira flexora contra mesa. Cadeira flexora foi um pouquinho melhor para posterior de coxa, principalmente os músculos biarticulares. Por quê? Qual exercício deixa os isquiotibiais mais alongados? Né? A cadeira, mais alongados do que a mesa. Porque na cadeira a gente está sentado, o quadril está mais flexionado, e aí quando o quadril flexiona eu alongo o posterior de coxa. Entendi. Então, pensando, acho que é isso, cara, combinar esses exercícios, né? Stiff, cadeira, mesa, flexora, a cadeira extensora. Para reto femoral, o melhor exercício é a cadeira extensora para reto femoral. Pega o flexão nórdica reverso, né? O nórdico reverso também. Eu gosto muito do nórdico reverso. Para reto femoral também é muito bom, porque tá alongado, entendeu? Uhum. E então é isso. Veja que tem exercícios isolados e exercícios multiarticulares, né?
Agora, vou fazer um treino para mulher só com leg e agachamento, só multiarticular. Vai ser bom? Beleza, só que poderia ser melhor se você combinar com exercícios monoarticulares, exercícios isolados, né? Entendi, legal. Marcelo, uma dúvida, até isso com Maradona, o podcast que ele veio, a gente vê muito isso na academia, né? O pessoal colocar aquela carga muito alta no supino, coloca bastante carga no supino, só que ele não tá sentindo nada indo para o peitoral, né? Tá indo mais para ombro, daí fala, o pessoal gosta de colocar carga, só que às vezes nem sente essa percepção do músculo, né? Daí uma estratégia seria você diminuir peso para tentar sentir. Como você vê isso? Eu acho que essa é uma estratégia, né? Diminuir o peso para focar na técnica, porque às vezes a pessoa coloca tanto peso que ela não consegue ter uma boa técnica de execução e acaba jogando estímulo para músculos que não é o foco, né? Então, foco na técnica, né? É um ponto importante. E outra coisa legal é mentalizar o músculo. Então, isso que é importante também. Tem alguns estudos, né, mostrando que quando você mentaliza o músculo, você aumenta a ativação muscular, principalmente quando as séries são de cargas moderadas e leves. Então, fizeram um estudo com supino, o próprio supino, e aí eles fizeram assim, bom, se você mentalizar o peitoral na hora do supino, você ativa mais o peitoral. Se você mentalizar o tríceps, você ativa mais. Então, essa questão do foco no músculo também é importante a gente passar para o aluno, porque às vezes o aluno não tem noção nenhuma do músculo que está trabalhando. Isso. Então, você chega ali, esse é o supino, eu quero que na hora que você estiver executando, pensa no peito, pensa no músculo peitoral e tenta concentrar lá no peitoral e no tríceps. Aí ele começa também a melhorar essa questão de sentir, né? Eu gosto de sempre perguntar também, Marcelo, às vezes o pessoal fala, onde que tá pegando? Tá fazendo? Aonde que tá? Porque às vezes as pessoas fazendo supino não tá, cara. Fala, não, tem que pegar. Aí é aqui. Porque as pessoas, né, às vezes tá fazendo, você tem que, é o que você falou, mentalizar, o pessoal... Mentalizar ajuda muito, cara. E... Até o peitoral, quando você tá fazendo supino, você tá pensando no peito, assim, você consegue, é muito diferente, cara, ajuda muito. E a grande, assim, eu vejo como experiência e como personal, é ensinar o pessoal também a treinar. Os alunos, assim, eles têm que saber ter essa noção. O cara que faz 8 anos, ele tem que ter essa noção que ele tá fazendo supino para aquele músculo-alvo, né? Se não tá pegando alguma coisa, vamos mudar. Tem gente que às vezes, o aluno iniciante tá lá, vai lá, tá erguendo, o cara não tá nem aí, meu. Tentar ensinar, né? Você acha importante isso, cara? Extremamente importante, porque eu vejo muitos profissionais que não explicam nada. Tanto do personal trainer quanto nutricionista. Toque a dieta, faz. Toque o treino, faz. Isso. Cadê a explicação? Eu não tô falando que vai chegar a explicar bioquímica. Sim. Dá uma explicação fácil, né? Tipo assim, esse aqui é o supino, você tem que executar assim, a técnica é assim. Mostrar os erros, mostrar o músculo envolvido. Falar um pouquinho da diferença de um exercício para o outro. Esse supino aqui, reto, trabalha essa parte do peitoral. Quando a gente faz o supino inclinado, vamos jogar o estímulo mais para cá. Assim como na dieta, né? Eu tô colocando aqui a proteína nessa dose para quê? Tem gente que o cliente não sabe. Então, a proteína é para saciedade. Tá vendo aqui, tá nessa dose para você sentir mais saciedade, porque proteína gera mais saciedade. Eu tô colocando mais fibras para o seu intestino, para sua microbiota, também para saciedade. Então, começar a explicar mais. Eu acho que é o que eu venho fazendo nas minhas aulas, é isso, né? Ensinando os profissionais a explicar mais, porque quando você domina o conteúdo, explica para o cliente vê em você a autoridade, porque você está ensinando ele, e ao mesmo tempo o cliente sabe do porquê que ele está fazendo isso. E faz a diferença, né? Eu tô comendo morango porque tem isso, porque tem fibra, porque tem compostos bioativos. Não tô comendo à toa isso aqui. Eu tô fazendo aeróbico porque tem um motivo. Né? Então, acho que essa explicação ela é importante, sim, cara. Faz um profissional ser diferente, né? Não, com certeza. E tem muita informação na internet, né, cara? E muita gente não explica porque ele é leigo, ele não tem que saber disso. Na verdade, eu penso o contrário. Eu também. Porque o leigo, ele vai aprender lá com o blogueiro ou com a blogueira algo errado, ele entende o que o blogueiro fala, porque o blogueiro fala de uma forma simples. E aprende errado. E você, que é o profissional, não sabe passar a informação para o seu cliente. E aí ele vai começar a olhar você e falar assim, cara, eu tô errado, vou procurar outro profissional. Se você não explica, isso acontece, né? Sim, com certeza. Ele viu lá uma blogueira falando que a aveia engorda e você tá prescrevendo aveia pro seu cliente.
Não, mas é mesmo. E aí? Eu tenho bastante aluno que são até questionadores, né? Falar, eu vi isso, aquilo, o que você acha? Não, é legal, cara, não. E muito humilde também o profissional, que às vezes não sabe alguma coisa, eu vou pesquisar, cara, eu vou dar uma olhada nisso, cara, eu não vi, deixa eu olhar. É muito podcast hoje em dia que a gente tá fazendo, né? Tipo, tantos podcasts, e os alunos, assim, pelo menos alguns alunos meus vê bastante podcast de treino, gostam de treino e vêm questionar, perguntar, né? A gente tem que estar preparado e também ser humilde para procurar isso. Isso é a grande diferença do personal trainer. E isso que você falou, eu sempre bato muito, é sentir, voltando do treino, né? Porque às vezes o cara tá treinando uma coisa, mas tá lá no mundo da lua, cara, tá fazendo por fazer ali. E você fica sem entender, né? Por isso que eu pergunto, tá pegando isso? Ah, tá pegando bíceps? Não, então tá errado. Então, corrigir, né? Ainda mais se o cara é personal. Se o cara personal só tá com a pessoa, cara, a obrigação dele tá nessa marcação cerrada com a pessoa, né? Às vezes em grupo é difícil, né? Quando você tá mais em grupo, individual consegue mais, né? O individual, por isso que o cara tem que ficar em cima, né? Sim. É muito importante, né? Marcelo, você, assim, gostaria que você também falasse do seu projeto aí com a Camila. A Camila é a esposa do Marcelo, grande amiga também de conversas. Como que é que vocês estão dando curso agora, as mentorias, como que tá a carreira aí do Marcelo em 2023? Então, a Camila, ela é nutricionista, né? E ela faz atendimentos. Só que ela começou a dar aula comigo, né? Então, a gente tá num projeto. Então, ela dá aula comigo tanto no YouTube, ao vivo, e também ela dá aula na comunidade, que é o produto que a gente tem, né? Que é uma plataforma nossa. E assim, ela não tinha essa vontade de dar aula, mas ela começou a se despertar. E eu estou incentivando muito, né? Porque o que é legal quando a gente se associa, que a gente traz os casos dos alunos, dos clientes dela, né? Uhum. Então a gente pega lá um cliente dela, um caso prático, a gente mostra esse caso, mostra como ela calculou a dieta, aí eu entro com a fisiologia, com a parte, né, da explicação. Então fica bem legal a aula porque fica prática com teoria, né? Então a gente tem feito isso e os alunos têm curtido muito, né? Porque aprende como fazer a prática, né? Como calcular uma dieta, como montar, ela fala toda a parte dos cálculos. E também aprende o porquê, que é a que a gente estava falando, que é o diferencial de saber, né? O que fazer, né? O porquê de cada item da dieta, ou seja, do treino, né? Então, esse é o projeto, né? A gente está nessa missão aí de trazer conteúdo e conhecimento, né? Para quem é nutricionista, para quem é personal trainer também. Então, médicos também procuram. Médicos tem muito. Tá procurando bastante, né? Porque tem que também entender, né, cara? Senão tem muito médico que quer ficar só naquela bolha, né? E começa a entender que, opa, não é bem assim, né? Ele tem que entender de nutrição, tem que entender de treinamento também, né? Faz diferencial. E os médicos estão procurando, né? Mas cada vez mais eles estão entrando nessa área, né? Vindo, trocando ideia com os profissionais de educação física, os nutricionistas, né? Antigamente era uma coisa meio afastada, né? E eu falo, como vem médico, aqui também eu falo sempre, os profissionais de educação física às vezes ficam com medo de médicos, de perguntar, de questionar, de trocar ideia. Eu falo, cara, o profissional de educação física é o profissional da saúde, ele tem que ir lá bater no peito e perguntar o porquê, trabalhar em conjunto, né? E isso é muito importante. Marcelo, a comunidade daí como que chama? É a comunidade Hipertrofia Seu Cérebro, é uma plataforma. Uma plataforma. É uma assinatura. E são aulas que eu vou adicionando por semana e já tem lá mais de 200 aulas disponíveis. Nossa, que legal. E aulas de fisiologia, biomecânica, nutrição, tem bioquímica, tem aulas práticas, né? Aulas práticas que eu falo montando dieta, montando treino. Então é bem legal, assim, né? E toda semana eu faço uma promoção, né? Aos domingos, dou aula domingo e faço promoção. Ah, entendi. Daí tá... quem segue no Instagram e no YouTube já vai acompanhando tudo, né? Sim, posto, alguns projetos 2023 é isso? Bater mais forte na plataforma. Marcelo, tem alguma coisa nova aí? Fala aí com o pessoal. Então, vou lançar um livro. Né? Ah, que legal. Vai sair provavelmente em abril, agora a gente tá em abril, maio ou junho deve sair um livro junto com o Dudu. Ah, que de nutrição legal. esportiva e hipertrofia. Nossa. Então, em breve... Vai ser bom esse livro porque ele é bem igual, do jeito que eu gosto, né? Teoria e prática, né? Vai ensinar a parte teórica, proteína, carboidrato, gordura, suplemento, fadiga, mas também a parte prática, né? Como calcular, como montar,
né, a dieta e tal, como trabalhar com ciclista, corredor. Então vai sair o livro em em maio ou junho. Vamos lançar um e-book, eu e o Dudu de novo, né? Que legal. De obesidade e síndrome metabólica semana que vem. Na próxima semana, nós também estaremos divulgando. E eu acho que é isso, cara. Assim, livro, e-book, vou fazer um livro sozinho também em breve. E aí focar na parte da aula, assim. Eu acho que tô mais concentrado nessa parte de aulas, né, ao vivo. Então tem sido muito bom. Não, vai fazer o lançamento aqui, né, Marcelo? Vai, vai ter que fazer o lançamento aqui. Bora. Quem sabe, ó, vamos, ó, do livro também, a gente chama o Dudu, vai, ó, o Dudu, vem aí, pô. Não, legal, Marcelo, eu sou fã, é o que eu falo, o Marcelo não é porque tá na sua frente, mas suas aulas sempre davam uma repercussão legal, e essa forma que você ensina fisiologia, a nutrição também, essa parte de hipertrofia é muito prazerosa para os alunos. Eu lembro que o pessoal gostava, né? Tinha esse prazer e com certeza eu fiquei muito feliz dessa a plataforma. Mais sucesso, vai ter quanto mais sucessos daí. A Camila, eu lembro, tava comentando com a minha esposa Tamires, que eu lembro quando a Camila entrou na faculdade, eu falei, nossa, que legal, meu, que você e o Marcelo vão entrar. Parece que foi esses dias aí que a Camila tinha falado que ia entrar na faculdade, já terminou e agora estão com os projetos juntos. Fico muito feliz. Legal. Marcelo, se a gente deixar aí, que eu falo todo convidado, a gente fica umas 2, 3, 4 horas aí conversando, né? Bora lá. Queria agradecer, cara, a você pela participação, ter vindo aí, de trazer informação, né? A gente sabe que o podcast, né, é uma forma voluntária de trazer informação de qualidade, né? Eu falo, graças a Deus, que é um meio que eu convivi esses tempos, os tempos da faculdade, né? Eu conheci bastante gente, grandes professores, eu tenho essa liberdade de sempre convidar. E você sempre era um cara que eu queria trazer. Muito obrigado, orgulho pra mim estar recebendo você e com certeza vai ter outras versões. Camila, já se prepara que vai vir junto, hein? Queria que você deixasse o recado final aí pra galera, falar onde que a galera pode te encontrar aí pra mais Legal. Informações. Quem não conhece o Marcelo Conrado, mas bastante gente já conhece aí. Não, eu que agradeço aí, Rena, pelo convite. Foi bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho de emagrecimento, hipertrofia, que é o que eu mais gosto, né? Mais de 10 anos estudando sobre isso. E sempre é bom, né, você trazer conhecimento para a galera, porque o jeito, né, quando eu estava na faculdade, eu estava assim também, né, querendo aprender muito. E aí a gente ficava, né, procurando, onde vou aprender livro, curso. E hoje a gente vê que tanto conteúdo gratuito, né, de qualidade. Cara, muito, né? Na nossa época, com certeza, não era assim, né? A gente tinha que pagar tudo, né? Tudo era curso pago, não tinha internet igual era agora. Comprar, né, um livro, né? Eu lembro, eu falo, Marcado, aqui, eu falei até o Manu que veio, falei, pô, professor, quando eu tava com dificuldade na matéria dele de fisiologia do exercício, falei, cara, não tinha tanta informação. Eu lembro que eu falei, eu vou comprar a fisiologia do exercício. Falei, na época era muito caro ainda. Eu falei, eu tinha que comprar o livro. Lógico que eu, em particular, eu adoro o livro, né? Mas hoje em dia ficou mais fácil, né? E graças a Deus também, pessoas como você, tipo, o Dudu, grandes nomes, se tornou a informação chegar mais rápido, né, cara? Exatamente. Então aproveitar, galera. Tem que aproveitar porque tem gente que talvez está no primeiro ano de faculdade e tá falando assim, cara, será que eu vou começar a estudar forte? Cara, tem que começar o quanto antes, né? Quem tá na faculdade, quem já formou, porque conhecimento é o que vai fazer a pessoa se destacar no mercado. Quem não tem conhecimento, cara, não tem jeito. Tem que ser muito bom de marketing, né? Tem que dominar, tem que ter muito conhecimento de marketing. Se ele tem pouco conhecimento técnico, né? Ele tem que se sobressair no marketing. Se ele for ruim de conhecimento de marketing e de conteúdo, cara, não vai longe. Não vai. Porque não tem como, né? Você vai ficar enganando as pessoas? Não dá. Chega uma hora que... Então a questão é ir atrás do conhecimento, né? Acho que é o que a gente tá fazendo aqui, né? E esse é a palavra final que eu deixo aí, pessoal. Então, busquem aí estudar, porque faz a diferença, né? Eu sou a prova disso, porque 10 anos estudando forte e hoje eu tenho, né, frutos porque eu me dediquei muito, né? Então, você também pode, você também consegue chegar lá, seja sendo um nutricionista, um personal de sucesso, mas esse sucesso vem com muito trabalho, né?
e muito estudo. E outro ponto que eu sempre falo, cara, galera, cuidado com o tempo, né? Porque às vezes a pessoa trabalha tanto, né? Sim, cara. E não tem tempo para estudar, né? Então tomar cuidado com isso também, porque às vezes você tá só trabalhando e não tá pensando no seu futuro, né? Seu futuro é o quê? É o quanto você vai ter de conhecimento daqui a 5 anos, 2 anos. E o conhecimento é o que vai fazer você ter um valor, um recebimento maior, né? É até o tempo, eu falo até aquele personal, Marcelo, que não tem nem tempo de montar aula, cara. Chega e já faz o treino, né? Cara, nossa, hoje em dia, assim, a gente tá até comentando, eu consegui me adequar, tipo, chega sexta-feira, depois das 10 eu fico sossegado, cara. Porque eu tenho esse tempo pra me montar com prazer, cara, o treino. Sentar, se eu tô com uma dúvida, eu vejo um livro. Tal aluno aqui, eu vou olhar esse específico. E antes eu não tinha, cara. Vou colocar uns 3 anos, cara. Eu ficava só naquela vibe de encher o horário, vai chegando, agenda. E você vai montando treino aleatório. Então, isso perde a periodização, né? Hoje em dia eu prefiro até ter menos alunos, com mais qualidade, cobrar um valor maior. Exatamente. E ter o prazer ali também de montar, né? Então fazer um trabalho diferente. Sei que é fases também, né? Tem fase que o cara quer sair, pegar um monte de aluno, mas a gente tem que prestar atenção, que isso às vezes faz, às vezes não, faz o diferencial, né, do personal. Com certeza. Marcelo, muito obrigado novamente. Camila, abraço aí, hein? Próximo você vai vir. E até a próxima aí, Marcelo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, dá um tchau lá, Marcelo, nessa cima.